pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, nós vamos concluir uma das etapas do capítulo 6, que é a correção das atividades, certo? Então, vamos lá. Hora da correção. No slide 1, a primeira questão pergunta o seguinte: o que são órgãos vegetativos de uma planta? Dê exemplos. Os órgãos vegetativos de uma planta são aqueles que estão presentes em todas as fases da planta, qualquer que seja a estação do ano. Não é uma parte da planta que aparece em um determinado momento e depois some. São aqueles que estão presentes na planta desde o início até o fim da sua vida. Que são as plantas, as partes responsáveis pela absorção dos nutrientes, que nós temos as raízes, né? As responsáveis pela sustentação, que é o caule, e aquelas partes responsáveis pela realização da fotossíntese, que são as folhas. Esses órgãos vegetativos são de importância fundamental para a planta. Beleza? Vamos para a segunda questão do slide 1. O que são órgãos reprodutivos de uma planta? Dê exemplos. Dê exemplo. Aí tá mole, né? Fácil demais. Os órgãos reprodutivos de uma planta são aqueles que passam pelos estágios de formação do novo ser vivo da planta, né? Um novo futuro embrião. Nós temos a flor, não é? Nós temos o fruto e nós temos dentro dele a semente. Não necessariamente em todas as plantas, na maioria delas. Então são partes são as partes da planta que têm a função de reprodução, formação de sementes e dos frutos. A gente viu que tem plantas que não têm flor, né? Mas apresentam um tipo de reprodução. Não possui fruto ou semente. Então elas apresentam dependência principalmente da água para poder se reproduzir. Então essas plantas não têm órgãos reprodutivos. Já essas daqui possuem. Vamos para a terceira questão. Explique o que é reprodução sexuada. Boa. Reprodução sexuada, como o nome provavelmente diz, tem a ver com sexo, com relação sexual. Então, para que aconteça a reprodução sexuada, é necessário que haja uma parte masculina e uma parte feminina, podendo ser tanto de planta quanto de animais, bactérias, fungos, protozoários, qualquer que seja. É preciso que haja gametas masculinos e femininos. Então é quando as plantas geram novos indivíduos por meio da produção de gametas. Os gametas vão ser produzidos em suas partes respectivas e devido ao processo de germinação, que pode ser feito através da água, do vento, né, de insetos, de animais no geral, vai poder acontecer o processo de fecundação. Quarta questão do slide 1 ainda. Como são chamados os gametas masculinos e femininos das plantas? Isso aí fácil também, né? Os órgãos reprodutivos masculinos e femininos estão presentes ou juntos na mesma flor ou separados, pode ser os dois casos, em que nós temos o grão de pólen para o aparelho reprodutor masculino e o feminino, o óvulo. Então aqui eu vou ter os gametas masculinos e femininos. Que, entrando na quinta questão, explica o que é fecundação. A gente tem a união desses gametas, tanto masculino como feminino. Então, no grão de pólen, trazido pelo vento ou pela água, dependendo da espécie de planta, trazido por insetos, por aves, por morcegos, né? Eles encontram o aparelho reprodutor feminino. Então, o masculino, é só bolinha, só o grão de pólen. Toda essa estrutura, parecendo com a garrafinha, é o aparelho reprodutor feminino. Então, quando o grão de pólen, que é o masculino, se encontra, é produzido o gameta masculino, que está dentro do grão de pólen. E esse gameta masculino ele começa a cavar um túnel por toda essa parte da garrafinha, até chegar nessa parte final aqui, que é a parte de baixo dela, onde ele vai encontrar o gameta feminino, o óvulo, e vai acontecer o processo de união. Então, o que é a fecundação? É a união do gameta masculino, o grão de pólen, com o gameta feminino, que é o óvulo. Fácil demais isso daí também. Vamos agora, pessoal, para o slide 2. Primeira questão do slide 2 diz o seguinte: explica o que é uma reprodução assexuada e dê 2 exemplos. Fácil, né?
A gente tem a reprodução assexuada, como nós podemos ter a formação de indivíduos geneticamente idênticos, porque não vai haver formação de gameta masculino e feminino, certo? E esses gametas, eles não vão se encontrar já que não são fabricados. Então, como é que a planta vai se reproduzir? Praticamente através de processos como a enxertia, né, que é um exemplo, como a estaquia, em que a gente corta, como está aqui, ó, uma planta em duas partes ou três, e essas três partes podem ser plantadas independentes, né, em vasos diferentes, que vai dar uma nova planta. A planta vai se desenvolver ali no total de três. A gente tinha uma, dividiu em três, formou três plantas geneticamente idênticas. Então nós temos como exemplos a enxertia, nós temos como exemplo aí a enxertia, que são casos muito comuns que os agricultores, né, os jardineiros utilizam para que eles tenham sempre as melhores espécies, aquelas mais bonitas, mais desenvolvidas naquele local, ou para decoração, logicamente, ou para a venda, né, para a produção de alimento mais rico em nutrientes, mais desenvolvido, melhores para alimentação. Os dois casos. Vamos para a segunda questão do slide 2. Explique o que é seiva mineral, tem duas, né, a mineral e a orgânica, e de onde ela vem. Então nós temos aqui uma plantinha em que nós temos o processo de formação da seiva mineral lá no solo. Então as raízes vão absorver substâncias e essas substâncias vão subir para todas as partes da planta. Então essa seiva mineral, ela é rica em quê? Água e minerais, que ele vai retirar do solo, vai retirar do adubo, vai retirar daquelas substâncias que a gente chama de humus, que está presente no solo. Quanto mais matéria orgânica, quanto mais hidratado o local está, quanto mais água tem, mais fácil vai ser o desenvolvimento dessa planta, o crescimento. Ela vai se desenvolver muito fácil naquele local, vai germinar e vai crescer, absorvendo os nutrientes, as substâncias químicas que estão no solo, que são o que vão dar origem à seiva mineral. Então ela é rica em água e sais. De onde vem? Retirada do solo através das raízes e jogadas, levadas para todas as outras partes, pelo caule da planta, e vai para as folhas também. Vamos para a terceira questão do slide 2, que diz: explica o que é seiva orgânica e de onde ela vem. Quase a mesma coisa, dependendo somente da diferença em onde é feita e para onde vai ser conduzida, né? Mas a lógica é quase igual à da seiva mineral. A orgânica, ela tem esse nome orgânica porque quer dizer organismo, quer dizer o ser vivo. É uma seiva que o ser vivo fabrica, não é retirada do solo. O próprio organismo, a própria planta fabrica pelo seu organismo, pelas suas folhas, através da fotossíntese, substâncias químicas nutritivas, que vão servir, logicamente, para a planta se nutrir. Então, a seiva orgânica, ela é feita de nutrientes, né, produzida nas folhas pela fotossíntese e enviada para todo o restante da planta. Então, se as folhas de baixo, então elas podem descer, levando para as raízes, pode subir, levando para as flores, para outras partes da planta. Então, não tem uma direção baixo-cima, assim, do local da fabricação para todas as partes da planta. No caso das raízes, vai sugar pelas raízes e vai levar para todas as partes da planta. Nesse caso, é produzido nas folhas e levado para todas as partes da planta. Nós temos a seiva orgânica. O que são estômatos e qual sua função? Se vocês lembram bem, estômatos são pequenos furinhos que a gente encontra na parte de baixo da folha. Você pega a folha aqui e nessa partezinha aqui você vai encontrar pequenos furinhos que têm a função de regulação. Vai regular alguma coisa. Então os estômatos, pessoal, são pequenas aberturas na parte inferior da folha. E esses furos são responsáveis pela entrada e saída de gases e de água. Então, ó, aqui está a folha por baixo dela, ó, os furinhos, um pouco visto pelo microscópio, ó, bem mais detalhado, ó. E esses furinhos, eles abrem
quando o período praticamente assim, vamos dizer, se for no caso da água, está tendo muita chuva, a planta absorveu muita água e está um pouco cheia, vamos dizer assim. Então ela abre esses furinhos, abre os estômatos e deixa o excesso de água sair. Aí ela vai regulando. Na seca ela fecha, que é logicamente para não perder. E algumas partes ele abre para também os gases entrarem e saírem. E aí ela faz esse processo de regulação. São os estômatos. Quinta questão do slide 2. O que é clorofila e qual a sua função? Então, clorofila, pessoal, é uma substância química. A gente tem que pensar nisso. Você só consegue observar a coloração da clorofila. Ver ela só no microscópio, por ser uma substância química. Ela está presente em todas as folhas de cor esverdeada, porque a clorofila tem um pigmento dessa cor, o que dá a coloração verde. E essa cor verde ela é importantíssima, ela tem uma propriedade de absorver a luz do sol e converter através de reações químicas substâncias como água, gás carbônico, transformando em glicose, em açúcar. Isso é uma reação química que só as plantas sabem fazer. Nenhum outro ser vivo, nenhum animal consegue fazer esse tipo de processo químico. Então, dentro das folhas existem estruturas, organelas, que são responsáveis pela fotossíntese. Existem outras cores também para a clorofila, vermelha, amarela, mas a verde, ela é a mais importante de todas. Ela é a bambambam. Ela é o pigmento de proteína que tem a propriedade máxima de transformação dessa reação química. Então, a clorofila é uma proteína de cor verde, sempre certo? Presente nas folhas esverdeadas, responsável por captar a luz do sol e fazer uma reação química produzindo carboidratos, fotossíntese, que é um açúcar nutritivo. E para algumas plantas isso é nutritivo, para outros seres que tentem comer a planta, não. Exemplo, o avelós, aquele leite esbranquiçado, aquela substância leitosa, é uma seiva. Aquilo é dela, é do avelós, ela usa para ela, já não serve para outro ser vivo. Pode até causar intoxicação. Cana de açúcar, aquela substância adocicada, aquilo dali sim, é uma substância nutritiva que a gente pode utilizar na alimentação. Então, de planta para planta, aquela seiva pode ser nutritiva ou não. Mas para a planta, ela vai ser sempre bom para ela mesma. Tem que sempre ter essa noção, viu, da seiva. Último slide, o 3. Primeira questão diz: explique a diferença entre plantas avasculares e plantas vasculares. São dois termos bem simples, né? São duas terminologias botânicas. A gente encontra muito isso nos livros de botânica. Quem tem planta na história, vai aparecer essas duas palavrinhas. Que a gente já explicou que as palavras que começam com a letra A em ciências, na maioria das vezes quer dizer não. É uma terminologia negativa, de ausência, de falta, não, negativo, certo? Então é como se aqui, não vasculares quer dizer vasos. Esses furinhos aqui, ó. Esses furos por onde passa a seiva. Então tem planta que tem o furinho, são microscópios, você consegue ver bem assim com o microscópio. E tem plantas que não tem esses vasos. Tem as plantas que tem e as que não tem. E aí eu pego esses dois termos para diferenciar uma da outra. Então vamos lá. Para as plantas que não possuem vasos condutores, eu dou o termo avasculares, que é o caso das briófitas. Plantas pequenas que não se desenvolvem tanto e que precisam estar em contato com a água, perto da água, sempre água doce. E as plantas que possuem os vasos condutores, batizadas assim de vasculares, que são as pteridófitas, como a samambaia, as gimnospermas, como o pinheiro do Paraná, e as angiospermas, como essa orquídea. Existem milhares de espécies para cada um desses grupos, mas quando não se tem vaso condutor, eu classifico como avascular, e quando se tem, de vascular. Segunda questão do slide 3, desculpa. Qual o único grupo, só tem um, viu? O único grupo de plantas que não possuem vasos condutores, plantas avasculares,
Dos 4 grupos que a gente estudou, só um não possui vasos condutores. Quem é? Nós temos as briófitas. Vamos comentar, né, na questão 1. As briófitas são plantas de pequeno porte, muito pequenas. Elas não conseguem crescer tanto por causa da falta dos vasos condutores. É muito difícil a água subir das raízes para o restante das partes mais altinhas, vamos dizer assim, da planta. E essa demora prejudica o desenvolvimento da própria planta. Então demora muito para a água subir, porque não tem vasos, a água passa de uma célula para outra. Se tivesse um túnel, assim a água passaria com mais velocidade e, consequentemente, as partes mais altas não sofreriam com a falta de água. Então é só uma questão de presença da água e dos nutrientes. Então as briófitas, como os musgos, como as hepáticas, certo? São as que são classificadas como avasculares. É o único grupo. Qual o grupo de plantas vasculares? Então eu tenho 3 vasculares, mas ele dá uma pequena freada. Agora não pode ter semente dessas 3. Eu tenho 2 que têm semente, que eu tenho que retirar dessa história, ficando só uma resposta correta. Eu tenho gimnosperma, angiosperma e temos as pteridófitas. Desses 3 grupos, eu só tenho um que não possui vasos condutores e não tem sementes. Essas 2, gimnosperma e angiosperma, têm semente. Então, vascularizada, sem semente, a gente só tem as pteridófitas, como a samambaia, que a gente não vai encontrar semente, nem flor, nem fruto. Como as samambaias, as avencas, os xaxins, os samambaiaçus, que são os exemplos de plantas pertencentes a esse grupo, pteridófitas. Agora, qual o grupo de plantas vasculares? Vasculares dos 3, né? Pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Mesma coisa da questão 3. Mas é a freadinha aí, ó, que tem sementes, mas não tem flor e fruto. Tem semente, gimnosperma e angiosperma, eu sei que tem semente. Pteridófita não tem, então eu fico só com 2. Qual dessas 2 são plantas que tem semente, não tem sementes, né? Tem sementes, mas não possui flor e fruto. Tem a semente, mas não possui flor e fruto. Então nós temos as gimnospermas e as angiospermas. Quem não tem flor e fruto desse grupo, somente um, que são as gimnospermas. Como o pinheiro, que a gente nunca vai encontrar no pinheiro natalino, uma flor, um fruto. Né? As araucárias, as cicas, as avencas, as plantas de grande porte dos Estados Unidos, as sequoias, os ciprestes, são as plantas que elas têm semente, mas não têm flor e fruto. E são vasculares, porque são enormes. Qual o único grupo de plantas que possuem flor e fruto? E aí das 4 só sobrou uma, né? Que são as angiospermas, como os tomateiros, os morangueiros, as gramíneas. E aí a diversidade é enorme. Todas elas têm flores, produzem frutos e sementes. Alguns frutos enganam a gente, dizendo que é verdade, achando que é um fruto, mas na realidade ali é um fruto falso, que a gente vai estudar isso depois. Como o caju, que a gente come ali macio, suculento, quando está bem madurinho, doce. Aquele dali não é o fruto verdadeiro, o fruto é a castanha. É a parte da ponta dele, que a gente torra e come. Bem estranho, mas existe isso. Maçã, por exemplo, não é uma fruta verdadeira. O que a gente come é uma parte que se desenvolve, que não é do ovário, tá certo? E que a gente acha que é o fruto, mas a maçã é um fruto também classificado como falso, assim como o caju, assim como o morango também, certo? A pera. Então alguns frutos, eles, por mais que a gente estranhe, o desenvolvimento do que a gente está comendo não vem do ovário. Bruno, tem alguma diferença grande, principalmente na questão nutritiva? Não tem diferença nenhuma. A diferença é só a questão do desenvolvimento. A questão nutricional não interfere em nada, faz mal de jeito nenhum, ok? Então, pessoal, aqui a gente fica para concluir essa correção das atividades. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima semana. E fiquem bem. Tchau!